vou falar sobre os termos moral e ética. É muito comum esses termos ser confundidos e que significasse a mesma coisa, embora estejam relacionados em moral e ética, e são conceitos extintos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria que foi exposto a respeito da moral, quanto à forma de pudor, quando algo idoso ao pecado, a incidência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso, que seja moral ou ética. A questão moral para esse indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não é considerável preconceito moral. Assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto, quando seu chefe solicita muitas tarefas com prazo muito impossível de ser cumpridas. Durante os vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. E entre os colegas, há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-lo para nenhuma colega de equipe. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteia uma conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, e a ética serve para que haja equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não passe a ser confundida com as leis, está relacionado com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ou pertencente é chamado de antiético, assim como praticando o patrão que xinga seus empregados na frente de estranhos, está agindo de forma antiética e submetendo obsessão. Confuso, vamos esclarecer os termos sintetizados. Ética e moral. Ética é o princípio, moral é a conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultura. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria. Confuso. Vamos esclarecer os termos sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar, ou seja, a ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida.